Se alguém tá querendo mais, eu não sei, mas o Vitória está querendo a Copa do Brasil. Chegar longe, brigar por coisas grandes. Vitória que não chega nas quartas de final desde que chegou na final em 2010. Vitória só chegou nas quartas uma única vez, em 2012. E hoje, contra o Atlético Paranaense, começa essa caminhada. Já se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares. Se você não for inscrito, compartilha com teu amigo ou tua amiga, que a gente vai trazer esse pré-jogo de Vitória e Atlético Paranaense, ou melhor, de Atlético Paranaense e Vitória. Aqui o Recanto do Carlos Tavares, que está sempre trazendo vídeos com exclusividade do Vitória. Foco no futebol nordestino, também falando, obviamente, de futebol brasileiro, futebol internacional também. Beleza? O cenário é o seguinte, a Copa do Brasil segue, né? Hoje, o último jogo de ida das oitavas. Tivemos aí todos os 7 jogos até então, com Vasco 0, Fluminense 0, Atlético Mineiro 0, Juventude 0, Santos 0, Remo também 0, Palmeiras 3-0 no Fortaleza, Mirassol 1-1 com Grêmio, Chape 0-0 com Cruzeiro, Inter 2-0 contra o Corinthians. O Flamengo já está eliminado, o Palmeiras deve avançar de fase, né? Mas muitos times aí que poderiam ter ganho seus jogos em casa, não fazendo a sua parte, como foi o caso do Atlético Mineiro, né? Apesar de ser um Juventude que é G2 da Série B, é um Juventude que joga a Série B e o Atlético Mineiro não vence em casa, vai ter um confronto dificílimo no Jacone. O Santos vai ter um confronto dificílimo contra o Remo no Mangueirão. Vasco e Fluminense fizeram um jogo de muita covardia, diria eu. Jogar um clássico mata-mata, oitavas de Copa do Brasil. Nenhum dos dois se expondo tanto assim. Então, ninguém aponta para essa Copa do Brasil, a não ser o Palmeiras, com essa gana. E o Palmeiras ainda tem o quesito de Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Mas tem elenco também para figurar aí nas 3 competições. Tem que ficar de olho, é um Corinthians que tomou um revés grande do Internacional, mas que é o atual campeão, que bateu o semifinal nas últimas 4 edições, pode chegar muito forte, é um Corinthians que vem sendo cada vez mais copeiro nos últimos anos. Tem ainda o Grêmio e o Cruzeiro, que são 2 times absolutamente copeiros, os 2 maiores campeões da Copa do Brasil, e que empataram, né, esse primeiro jogo, vão jogar em casa agora. Mas de qualquer forma, tem que sonhar, irmão. Tem que sonhar alto. Tem que gritar a vontade de vencer. O Vitória que enfrenta outro time copeiro que é o Atlético Paranaense, com 2 Sul-Americanas e uma Copa do Brasil conquistados aí nos últimos anos. Finalista também de Libertadores, não muito distante, né? Nos anos 2000 ainda. Então o Vitória que tem um confronto dificílimo, mas é um Vitória que, querendo coisas grandes, tem que se espelhar no que fez contra o Flamengo, tem que buscar força, né? Justamente nessa torcida aqui que a gente vai ver agora, o que fez a torcida do Vitória, e é esse o nível de querência do Vitória, né? Jogadores externalizando esse desejo de coisas grandes, a torcida comprando esse barulho. O Vitória que foi muito prejudicado contra o Palmeiras no cenário do Campeonato Brasileiro, agora, recente, último jogo do Brasileirão, último jogo do Vitória como um todo. Isso aqui aconteceu no aeroporto de Salvador, para quem não viu, para quem não acompanhou e para quem acompanhou também. Isso aqui aconteceu no aeroporto de Salvador antes do Vitória embarcar para o Paraná para jogar contra o Atlético Paranaense. Vamos pegar nosso fone aqui. Esqueci de ver antes, mas aqui a gente faz o ao vivo gravado que a gente sempre traz à tona, não é mesmo? Vamos nessa, acompanhar aí um pouco do que aconteceu no aeroporto de Salvador no domingo, 1h30 da tarde, todo mundo podia estar tranquilo em casa, optaram por apoiar o Sport Clube Vitória rumo a esse sonho. Tem que sonhar, irmão. Quem não sonha não alcança, quem não alcança não conquista. O Vitória tem que sonhar e tem torcida para isso, tem time para buscar isso, tem sangue no olho para isso. Vamos ver aí o que fez no aeroporto a torcida do Vitória agora. Primeiro essa faixa aí, né, pra quem não tá ligado, o Vitória foi prejudicado contra o Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro desse ano, no caso, né, no Campeonato Brasileiro desse ano, depois, né, de ter sofrido o que sofreu contra o Flamengo na Copa do Brasil. Foram 2 jogos em sequência. O jogo seguinte do Vitória no Barradão teve essa faixa, respeite o Vitória, com o símbolo da CBF aí quebrado, um árbitro no meio com os olhos, né, tampando os olhos, escudo do Vitória, faixa aí dos imbatíveis, torcida organizada do Vitória. Aqui a delegação nem tinha chegado ainda, se eu não me engano, estavam saindo aí da concentração, a galera esquentando
os motores para quando os jogadores e comissão, delegação no geral, fosse chegar. Eu não pausei na hora pra ninguém reclamar, né? Aquela descida, quando a bateria para e depois volta no ritmo, pô, é fantástico. Vou botar de novo pra todo mundo entender o que eu falei aqui, se ninguém percebeu. Isso assim, né? Muita gente aqui já tinha viajado pro jogo, né? Muita gente do Vitória lá no Paraná já tava vendo os vídeos também do canal Dinâmico, Canto Rubro Negro, que estão lá no Paraná para fazer essa cobertura ao vivo direto do estádio. Mando um abraço aqui para Léo, para Anderson, para Galindo, para Paulo na lista, que fazem parte dos canais, e todo mundo, toda a equipe. Mas eles estavam comentando que no site do Atlético Paranaense dá para ver, né, a questão das fileiras, como no cinema. Dá pra ver ali os assentos que já estão ocupados. E a galera foi contando, pô. Teve um cara que foi contando isso aí. Tinham mais de 500 pessoas já na visitante do Vitória, esperados aí mais de 1.000 torcedores do Vitória, por volta dos 1.000 torcedores do Vitória, para um jogo que você sai de Salvador pro Paraná numa segunda-feira, pô. Coisa linda, tá? Ah, a galera chegou agora, ó o ônibus, ó o ônibus. A gente vai dar umas adiantadas aqui pra, né, correr um pouco do tempo, porque o Vitória botou essa câmera aqui fixa, né, pra acompanhar aí a chegada dos jogadores. Primeiro passando aí, presidente Fábio Mota, Jair Ventura, vem a galera da direção, Manequinha, staff, restante da comissão, Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Vitória, segurança também na brincadeira, né? Aí, primeiro jogador aparecendo, o Kaique Gonçalves de volante. Aí vem a tropa. Baralhas. Matheus Silva, Ramon. Wendel, da base. Profissional já, né? Fabri chegando aí também. Galera tirando foto. Vamos dar uma adiantada aqui. Jamerson, Eric. E não para, irmão. Brits. E não para. Brits, inclusive, ponto importante aqui pra fazer esse pré-jogo. O Brits foi escolhido pro Vitória pra ser inscrito, tá? Já jogou pelo Fortaleza Copa do Brasil, mas o Vitória tinha direito de optar pelo ou Brits ou Pochettino. São 3 jogadores que já jogaram a Copa do Brasil que o Vitória pode inscrever para atuarem pelo Vitória. O Vitória já tinha inscrito René e Zé Vitor, que atuaram pela Portuguesa. Esses chegaram no meio do ano, né? O Brits e o Pochettino. O Vitória tinha direito a mais um, porque limite de 3 já tinha usado o René e já tinha usado o Zé Vitor. O Vitória opta pelo Brits ao Pochettino. O Vitória tem muito mais opções de meio-campistas, né, do que de zagueiros. Principalmente no quesito em que o Vitória deve jogar com 3 zagueiros hoje. A gente vai acompanhar aqui
as possíveis escalações de vitória de Atlético Paranaense ainda neste vídeo. Já deixa teu like, se inscreve aqui no Recanto do Carlos Tavares. Tamo junto. Mateuzinho, um grande nome do elenco do Vitória. Esse aí já passou por diversos aeronegos, diversas festas da torcida do Vitória, diversos corredores. René passando também. Inclusive, René e Mateuzinho, combo do gol do Vitória contra o Atlético Paranaense na Liga Arena pelo Brasileirão, tá? A Vitória sai na frente naquele jogo, que perde por 3-1. Assistência de Mateuzinho, gol de René. Os dois aqui na imagem, o Mateuzinho de vermelho aqui embaixo e o René vindo lá atrás de corta-vento preto. Kaiser passando, lei do ex, excelente jogador do Vitória, na minha opinião, muito bom banco, excelente para elenco. Lucas Arcanjo aqui também no canto inferior esquerdo, né? Tirando foto com os torcedores. Essa música é fenômeno, né? Eu vou deixar. Aí todo mundo passou, agora provavelmente o grito de guerra, né, deve acontecer aqui junto com jogadores que já estão do lado do embarque pro voo fretado para o Paraná, para Curitiba. Pra quem não tá ligado, mais uma vez, né? Estão pedindo pra abaixar porque o grito de guerra, todo mundo abaixa, sobe, abaixa, sobe, pra fazer o grito de guerra. Aí virou bagunça, aí virou festa, aí virou aquele último incentivo, aquele último gás pro Vitória conseguir essa classificação que seria de extrema importância, tá? Depois desse esquenta, vamos agora trazer aqui, de fato, as informações pré-jogo. A gente aproveitou o vídeo no aeroporto para trazer algumas informações do Vitória, mas vamos ver desfalques, arbitragem, escalações prováveis de Vitória e Atlético Paranaense que se enfrentam nesta segunda, 9 horas, na Arena da Baixada, a famosa Liga Arena atualmente, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, transmitido o jogo pelo Sport TV, Premier e GE TV, tá? GE TV também vai transmitir aí Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético eliminou o Atlético Goianiense na quinta fase, na disputa de pênaltis no Antônio Ascioli, em Goiânia, em maio. Desde então, o Furacão foi crescendo no Campeonato Brasileiro. Teve isso, né? O Atlético Paranaense se classificou apenas nos pênaltis contra o Atlético Goianiense, que não vivia bom momento na Série B naquele momento. Já era um time da Série B e não estava num bom momento como está hoje o Atlético Goianiense aí se recuperando e chegando no G6 da Série B. Na época, eu lembro muito bem que teve até entrevistas de jogadores do Atlético Paranaense falando sobre a questão de não ter entendido aquele confronto como deveria ter sido entendido. E a sorte foi que conseguiram passar do mesmo jeito. E agora, quando chega, né, e você tem essa percepção, essa diferença de percepção, acho que o Atlético vai tratar diferente a Copa do Brasil a partir de agora. Além de já ter sido campeão da competição, sabe muito bem, né, o que é viver aí a Copa do Brasil. São 6 jogos de invencibilidade no Brasileirão, onde a equipe ocupa a terceira posição na tabela com 37 pontos. A gente fez vídeo recentemente falando sobre o time do Atlético Paranaense, inclusive chegou uma galera do Atlético Paranaense. Um abraço a todos, tá? Da galera do Furacão. Pra mim, um dos melhores times nesse pós-Copa. A pergunta do vídeo era justamente essa. O Palmeiras também volta muito forte. Acho que são os dois melhores times do Brasil atualmente, o Atlético Paranaense e o Palmeiras, tá?
com toda certeza aí, na minha visão pelo menos são. O Vitória não vence há 3 jogos e vem de uma goleada sofrida por 4-0 diante do Palmeiras em uma partida cheia de polêmicas da arbitragem, né? Um 4-0 totalmente condicionado pela arbitragem contra o Palmeiras. Se a matéria do GE não pode falar, eu falo aqui. O jogo de volta será na quinta-feira, inclusive fizemos uns 10 vídeos de repercussão desse Vitória e Palmeiras. Se você quiser assistir, tem vários aí. Vão aí, entrem no canal, lá ele, e desfrutem de toda a repercussão de todos os momentos aí de Vitória e Palmeiras. Eu não falo mais, já passou. Agora é foco no Atlético Paranaense, que tem as prováveis escalações aqui do Atlético, começando com o Atlético, que vem com o treinador Odair Hellmann, desde a Série B, né, comandando o Furacão. E assim, passou por um momento de perrengue, não chegou muito bem, mas conseguiu contornar, conseguiu acesso, consegue chegar na Série A da forma que chegou, terceira colocação no campeonato já de com certeza brigar por Libertadores, bem também, né, nessa Copa do Brasil, chegando nas oitavas, é um time que chega forte e se encontrando, o principal é isso, se encontrando dentro de campo, com sistema e com jogadores individualmente falando. O Santos se recuperando, né, depois de péssimas fases aí em outros times, volta para o Atlético Paranaense e volta muito bem, provável titular. O Atlético que também deve ter uma linha de 5 aqui, iniciando o jogo com o Gilberto, ex-Bahia, contratação agora do meio do ano, o Terão, o Aguirre e o Arthur Dias na zaga, o Claudinho da base fazendo essa lateral esquerda, o Luiz Gustavo junto com o Jadson, ex-Juventude, que esteve no radar do Vitória, né, nas janelas de transferência aí, hoje no Atlético Paranaense, um ataque que, meus amigos, tem que segurar, viu? Leozinho, Viveiros e Mendonça, desfalque do Atlético Paranaense é o Mikael, goleiro, né, e não tem nenhum pendurado. O Vitória vem com o treinador Jair Ventura e tem o Brits, né, inscrito, como comentamos na Copa do Brasil, e ele pode repetir justamente a escalação contra o Palmeiras no meio de semana, se não quiser um time tão ofensivo. A outra opção, né? Se não quiser um time tão defensivo, o treinador tem a opção de abrir mão de um zagueiro para ter Eric ou Diego Tarzi no ataque. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam. Vamos ver aqui qual é a provável escalação do Vitória de acordo com o GE. Tem Lucas Arcanjo, Fabiano na lateral, Brits, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Emanuel Martínez, Kaique, Baralhas, Mateuzinho e René, ou seja, escalação idêntica ao jogo contra o Palmeiras, é a provável do Vitória. Eu manteria a mesma coisa, tá? O Atlético Paranaense que pesa muito quando ataca, nessa última linha, tem essa questão aí do Vitória conseguir defender essa amplitude. Já é um time que consegue chegar muito pelos lados, tem o Gilberto, né? Tem o Claudinho, o Atlético que consegue atacar com esse volume em questão de número de jogadores, o Vitória podendo defender também dessa forma. Acho que é interessante, inteligente manter aí, principalmente já que o Luan Cândido e o Kaká não vão jogar pelo Brasileirão, já que foram expulsos, o Luan Cândido deve pegar um gancho, o Kaká pode pegar um gancho também. Então joguem a Copa do Brasil, o Brits também é um reforço muito bacana para fazer essa linha de marcação. Eu só contornaria a situação do próprio Zé Vitor, tá? E aí entra no quesito de Kaique não sai do meu time. O Martínez também não sai do meu time. O Baralhas estava mal. Aí ele começa a fazer uma boa partida contra o Palmeiras. E a gente não conseguiu desfrutar depois de um jogo, depois dos 30 minutos de jogo, não teve jogo. A gente acaba não conseguindo desfrutar. Ao mesmo tempo, o Zé Vitor também tá sentindo o joelho, né? Constantemente aí nos jogos ele vem botando a mão no joelho, vem botando a mão na coxa, pedindo para sair. Então pode ser uma questão aí também física do Zé Vitor, né? Que acabou não estando nesse time provável, mas seria uma alteração que eu faria pro lugar do Baralhas, né? Mas com toda essa situação, com o Baralhas tendo feito um início de bom jogo, de bom futebol, o Baralhas voltando a ser o Baralhas que a gente conhece contra o Palmeiras e o Zé Vitor nessa condição física, eu entendo essa opção. O Pochettino é desfalque, não está inscrito, como comentamos, Rubem Ismael, Camutanga, Edu, Dudu, Natan Mendes e Anderson Pato, todos aqui, os últimos por lesão. Pendurados, Diego Tarzi, né, que está no banco. Eu, de fato, iniciaria com o Mateuzinho, tá? Não iniciaria com o Tarzi, botaria o Tarzi no segundo tempo mesmo. Arbitragem, bom ficar de olho. Edna Alves, de São Paulo, árbitra principal, e o VAR tá com o Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Beleza, rapaziada? Esses são os prováveis times, a escalação também da arbitragem. O Vitória que, fora de casa, não vence desde o dia 2 de junho, quando bateu o Fortaleza na final da Copa do Nordeste, jogo de ida. Venceu também o ABC fora de casa, pela Copa do Nordeste, e no Brasileirão não venceu longe dos seus domínios, nem na própria Copa do Brasil, quando o Vitória perde para o Flamengo. Ou seja, é um problema para o Vitória jogar como visitante.
E não vai deixar de ser contra o Atlético Paranaense, mas ao mesmo tempo, em algum momento, a gente tem que vencer. E aí, qual foi, né? Dentro do resultado que conseguiu contra o ABC e Fortaleza, o ABC hoje é um time da Série D, o Fortaleza é um time da Série B. Se tratando de confronto de Série A, o último bom jogo que o Vitória fez fora de casa foi justamente contra o Fluminense. Contra o Fluminense no dia 9 de maio. Ou seja, vamos ter aí 3 meses já desse confronto, em que o Vitória passou muito perto de vencer, fez 2-1, tomou gol no final. O Fluminense ainda com o Zubeldia se encontrando. Tem que voltar a vencer, tem que voltar a conseguir responder fora de casa. Acho que essa é uma ótima oportunidade, tá? Depois do que aconteceu contra o Palmeiras, a questão do aeroporto que a gente acabou de ver, essa união toda, ela pode passar como um gás, como um incentivo. Apesar dos males, tem esse ponto positivo. Vitória pode sair dessa situação muito grande. Vencer o Atlético Paranaense de fora de casa é eliminar esse fantasma de não conseguir vencer por competições nacionais fora de casa nesse ano. É conseguir vencer um grandíssimo adversário, é conseguir dar um baita passo na Copa do Brasil, porque no Barradão, Vitória voltando com uma diferença mínima, como voltou do Maracanã, para enfrentar o Flamengo no Barradão, Vitória voltando com um empate, Vitória voltando com uma vitória, são 3 bons resultados. Estancar a sangria, vencer fora de casa seria muito importante, mas o Vitória jogando a volta no Barradão tem essa possibilidade. De qualquer forma, vencer seria bom por todos esses aspectos. Além de você voltar mais do que vivo com a classificação encaminhada, você consegue acabar com esse fantasma. Inclusive, o próximo jogo fora de casa do Vitória é justamente contra o Flamengo. O Atlético Paranaense, por sua vez, é um time muito forte, que em casa, nos últimos confrontos, venceu o Internacional, venceu o Mirassol, isso aqui antes da Copa, empatou com o Flamengo por 1-1, venceu o próprio Vitória, empatou com o Grêmio. Esse aqui não foi um bom resultado, mas acontece, né? Tropeços dentro de casa e fora, exatamente por isso é importante Vitória começar a vencer fora, porque acontecem tropeços em casa, como aconteceu o que aconteceu contra o Palmeiras, né? Além de tropeços, fatores maiores que contribuem para o não resultado, para o resultado não vir. Bate a Chapecoense, bate o Botafogo, bate o Cruzeiro, então assim, o Atlético Paranaense muito forte dentro da Liga Arena, sempre foi, e esse é o jogo de hoje. Vitória tem a possibilidade aí de espantar esse fantasma e encaminhar uma classificação histórica para as quartas que não acontece desde 2012 na Copa do Brasil. As últimas vezes que o Vitória jogou a Copa do Brasil foram inclusive vezes bem frustrantes, que eu não esperava muita coisa. Dessa vez é diferente, dessa vez eu espero um Vitória fazendo um jogo digno contra o Atlético Paranaense e, como torcedor, espero obviamente avançar, chegar nas quartas de final. Em 2024 o Vitória parou na terceira fase para o Botafogo, eliminado no Barradão. Em 2023 caiu logo na primeira fase da competição. Em 2022, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. Em 2021, avançou até as oitavas. Em 2020, parou na terceira fase. Em 2019, parou na primeira fase também. Eu só tô vendo aqui, 2022 foi quando o Vitória estava... não, é isso mesmo. Em 2023, que tem aquele primeiro semestre eliminado na primeira fase de tudo. É isso aí, tá certo. Esse retrospecto aqui está correto. Lembrando que as melhores campanhas do Vitória na Copa do Brasil envolveram aí 2010, né? Vitória já foi semifinalista em 2004, 2009. Eu sou ruim dessas datas com relação a isso, mas o Vitória já foi semifinalista, além de finalista da Copa do Brasil. Chegou nas quartas em 2012, esperamos que mais uma vez chegue. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aqui no Recanto Carlos Tavares, deixa teu like, comenta, compartilha com o teu amigo, tua amiga, deixa teu placar aqui nos comentários. O meu, 1-0 Vitória. 1-0 Vitória. Tamo junto, um abraço e fui. Até o pós, hein? Muita repercussão hoje também. Valeu.